Vamos desenvolver uma classe Java principal para resolver o seguinte problema. Dados n valores de entrada, apresentar a soma de todos os valores e a quantidade de números pares informados. Então, vamos aqui no meu pacote repetição do meu projeto, criar uma nova classe Java principal. Vamos identificar lá o nome 8. Vamos fechar a janela do projeto para aumentar a janela de edição do código. Inicialmente, vamos instanciar o objeto de leitura, ler, a partir da classe scanner, direcionando que a saída deve ser feita no dispositivo padrão de input, que é o teclado. Ligado o alerta, vamos importar o pacote JavaUtil-Scanner. Está. Então, vamos inicialmente ter duas variáveis, i e n. Numa primeira entrada de dados, vamos solicitar que o usuário forneça a quantidade de valores. Então, quantos valores teremos na entrada de dados? Então, a variável n vai receber do objeto ler o resultado do método nextInt, que busca no dispositivo padrão de entrada um número inteiro. Então, n representa, vejam aqui no exemplo, o tamanho do conjunto de entrada de dados. Nesse exemplo particular, n5. Uma estrutura de repetição for, em que a variável de controle i varia de 1 até inclusive n em passo 1. Então, a estrutura de repetição será executada n vezes. A cada passo, vamos botar uma linha em branco entre a entrada com a quantidade de elementos e os elementos propriamente ditos. Então, vamos fazer na entrada de dados a indicação da ordem do valor a ser informado, como aqui no exemplo. Primeiro valor, segundo valor e assim por diante. Então, usando o método printf, vamos formatar uma string para indicar a ordem do valor na entrada de dados. Então, vejo que nesse especificador de formato eu vou colocar o valor da variável de controle i, que varia de 1 até n. E a variável valor abreviada aqui vai receber, então, do objeto de leitura um número inteiro. Então, lembrando, o objeto ler, ele foi instanciado a partir da classe scanner para fazer a entrada de dados através do dispositivo padrão de entrada do teclado. Então, vamos declarar essa variável também, valor. Então, aqui já está pronto o processo de entrada de dados. Vejam, Shift F6. Então, na primeira entrada de dados aqui, estamos solicitando ao usuário a quantidade de valores, como nesse caso 5, e entro na estrutura de repetição for, a cada passo lê um valor, indicando a ordem. Primeiro valor, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, aqui está o processo de entrada de dados, como demonstrado aqui na primeira coluna. Então, o problema pede para que a gente some todos os valores informados. Então, vamos declarar aqui uma variável do tipo somatório. Observe aqui a segunda coluna, a coluna do meio aqui, a evolução do somatório. Eu vejo que antes do processo de leitura dos dados, o somatório deve começar de 0. E a cada passo pega-se o valor parcial do somatório mais o valor lido. Então, nós temos aqui a expressão que define o somatório, que é esta. Então, vejo que a variável está nos dois lados da operação de atribuição. Primeiro, recebendo o resultado da expressão, e segundo, na expressão, que é definida pelo valor parcial do somatório mais o valor lido. Então, vejo aqui a evolução. No primeiro passo, a soma é 0, fica 0 mais o valor lido 10, 10. No segundo passo, pega-se o valor parcial da soma, que é 10, e soma-se a ele 7, 17. E assim por diante. Então, é dessa forma que se configura uma variável do tipo somatório. No dispositivo de saída,
Depois do processo de entrada de dados, vamos exibir o resultado como solicitado aqui. Então, novamente usando o método printf, que formata uma string, vamos indicar que a soma total é igual ao valor da variável soma. E pula a linha, barra invertida n. Então, soma. E da mesma forma, vamos observar aqui na terceira coluna a evolução do contador de pares. Então, é uma variável do tipo contador. Vou declará-la aqui, conta pares. Vejam que ela tem a mesma configuração de uma variável do tipo somatório. O somatório ele tem que ser do tipo dos valores que serão somados. Vejam, o valor é um inteiro, o somatório dos valores também é um inteiro. O contador, em geral, é uma variável do tipo inteiro, porque ele simplesmente vai fazer uma contagem. Então, conta pares, começa de zero. Então, inicializa-se o somatório, inicializa-se o contador antes do processo de entrada de dados. Dentro do processo de entrada de dados, cada valor lido é somado na variável somatória. E aqui, através de uma estrutura de decisão simples, eu verifico se o resto da divisão do valor por 2 é igual a zero. Se for, conta pares recebe conta pares mais 1. Então, o que a gente tem, através dessa expressão lógica, verifica-se que o valor é múltiplo de 2. Ou seja, se o resto da divisão dele por 2 for igual a zero, significa que o valor é um par. Sendo um par, eu conto. E, ao final do processo de entrada de dados, vamos outra ação de saída de dados, vamos pedir para que exiba a quantidade existente de números pares. Exibindo então o contador de pares aqui. Então vamos testar. Shift F6. Então vamos fazer essa simulação. Quantidade de valores 5. Primeiro valor 10. Então vejo que dentro do processo de repetição aqui, depois de lido o valor, ele será somado ao acumular no valor da soma. Então 0, que é o valor inicial do somatório, mais o valor lido 10, o resultado é 10, que é atribuído à própria variável soma. E 10, o resto da divisão de 10 por 2 é 0, então vai contar 1 no par. O par começa de 0 mais 1, 1. Então temos um número par nesse momento. Então o próximo valor é 7. Então vai ser somado. O valor parcial da soma é 10, mais o valor lido 7, 17. 7 não é par, então não conta. O terceiro valor, nós temos ali o número 3. Então, 17, que é o valor parcial da soma, mais o valor lido 3, 20 nesse momento. 3 é um número ímpar, não conta. 2. Temos 20 na soma, mais 2, 22. O resto da divisão de 2 por 2 é 0, é um número par, então conta. Como a gente já tem um par, contamos mais um, agora temos dois pares. Veja que o primeiro e o quarto valores são pares. Temos dois números pares até o momento. E o quinto e último valor, 5. Vejo que o total apresentado, então ele vem aqui, pega o valor parcial, 22 mais 5, 27. 5 é um número ímpar, portanto não conta. E o resultado final, a soma é 27 e a quantidade de pares, 2. O primeiro e o quarto elemento são números pares. Então, o que nós temos aqui é um algoritmo em que o usuário fornece a quantidade de valores que teremos na entrada de dados. Daí, através de uma estrutura de repetição, faremos a leitura de N valores. Cada valor lido é somado numa variável do tipo somatório. E também cada valor lido é verificado se ele é um número par. Caso seja um número par, é feita uma contagem. Ao final, temos como resposta a soma de todos os elementos armazenados informados, a soma de todos os n elementos informados aqui, e a quantidade de elementos informados que são números pares aqui nessa ação de saída. Obrigado.